Boa noite, pessoal. Aqui é a professora Deriane Gomes e nós vamos abordar hoje dois parasitos da família Syngamidae. São eles o Stephanurus dentatus e o Syngamus tracheae. Bom, pessoal, o Stephanurus dentatus, ele é um parasito diferentão, porque ele foge um pouquinho daqueles parasitos de trato gastrointestinal que nós estamos acostumados a ver. Ele habita onde? Ele habita tecidos renais e perirenais de suínos. Durante a sua forma larval, ele também pode acometer o fígado. E agora a gente tem um detalhe que, embora os suínos sejam os hospedeiros definitivos, nós temos hospedeiros paratênicos, que são as minhocas. Bom, a única espécie de importância desses gêneros é o próprio Stephanurus dentatus. O Stephanurus, ele é um parasito que ele tem uma morfologia muito característica. Ele é bem robusto, assim, bem espesso. Ele não é muito grande, ele tem uns 4,5 centímetros de comprimento. Porém, todos os outros detalhes são praticamente irrelevantes, porque o tamanho e a localização dele já são suficientes para a gente fechar o diagnóstico. Então, um parasito de 4,5 centímetros localizado próximo ao rim é muito provavelmente Stephanurus dentatus. E ele tem uma cápsula bucal bastante proeminente, mas que a gente normalmente não chega nem a observar, porque a cutícula dele é transparente. Então, o que acontece? É possível verificar, é possível ver através da cutícula dele os órgãos dele. Então, assim, é uma imagem muito marcante ver um Stephanurus dentatus. Existem 4 formas de transmissão do Stephanurus dentatus. É possível ingerir as larvas infectantes, né, as larvas da L3. É possível ingerir minhocas que estejam contaminadas, ou seja, que ingeriram previamente a L3. É possível que a L3 desse parasito consiga penetrar ativamente na pele e ainda, se a fêmea estiver gestante, é possível a migração transplacentária para o feto. Como eu prometi para vocês, eles são uma visão assim muito marcante, né, muito característico o formato, né, a morfologia do Stephanurus. Eu diria até que é horripilante, né, bem marcante. Como eu disse, a gente consegue enxergar os órgãos do Stephanurus através da cutícula, porque a cutícula é transparente. Aqui nós temos um ovo de Stephanurus, né? A gente consegue observar que esse ovo ele tem uma casca bem lisa, ele é elipsoide, e esse ovo ele é encontrado na urina. Recordando que o Stephanurus é um parasito aí de tecido perirenal. Como vai funcionar o ciclo do Stephanurus dentatus? Bom, os adultos estão localizados no órgão-alvo, que é o rim, né? Em especial a gordura perirenal, pelve renal. Os cistos onde esses parasitos se localizam, eles fazem comunicação com o ureter, e do ureter esses ovos são eliminados, então, pela urina. Uma vez então que esses ovos chegaram no ambiente, ocorre o desenvolvimento da larva de estágio 1, L1, larva de estágio 2, L2 e larva de estágio 3, que é a L3. A partir desse momento, a L3 pode adentrar no corpo do suíno de 3 formas. A primeira é sendo ingerida por uma minhoca, que é o hospedeiro paratênico, e essa minhoca é ingerida pelo suíno quando ele está, por exemplo, se alimentando, fuçando. Segunda forma é o suíno ingerir diretamente a L3 que está livre no ambiente. E a terceira forma é que a L3 pode penetrar ativamente na pele desses animais. Certo? Se a ingestão foi através da minhoca, quando chega no estômago do suíno, essa minhoca é digerida e a L3
é liberada. Bom, as outras duas formas, elas já estão livres. Então, a L3, né, uma vez que ela está livre dentro do corpo do suíno, ela vai atingir a circulação sanguínea. Então, ela vai chegar ao pulmão, ao coração, do coração ela é levada para o pulmão, volta para o coração e então ela é enviada para o fígado. Quando ela chega no fígado, ela rompe o parênquima hepático, ela destrói o parênquima hepático, até o momento em que ela rompe a cápsula hepática e cai na cavidade abdominal. Uma vez que ela caiu na cavidade abdominal, ela penetra, né, na gordura perirenal e ali ela se transforma em adulta e vai copular e vai concluir o ciclo, tá? Liberando ovos na urina novamente. Bom, que tipo de lesão a gente pode esperar de um animal parasitado por Stephanurus? Primeiramente, lesões cutâneas, porque a larva pode penetrar ativamente na pele. Então, são as primeiras lesões que a gente pode observar pelo Stephanurus. Em seguida, lesões hepáticas, porque, como eu falei para vocês, existe uma fase do ciclo em que ela faz migração hepática. Bom, quando ela cai na cavidade abdominal, ela pode eventualmente migrar aí por outras vísceras e conforme essas larvas migram, elas causam lesões nessas vísceras. No momento em que ela está migrando através da circulação sanguínea, que é já nos primeiros estágios do parasitismo, ela pode aí causar trombo nos vasos em que ela penetrou. De modo geral, a gente não observa sintomatologia nos animais acometidos, mas eventualmente a gente pode observar um retardo no crescimento dos leitõezinhos acometidos por essa doença. Bom, nosso próximo parasito, então, é o Syngamus tracheae. Quem que é o Syngamus tracheae? O Syngamus tracheae é um parasito de trato respiratório de aves. Ele, como o próprio nome diz, ele parasita principalmente a traqueia. Como essas aves, elas abrem a boca na tentativa de respirar melhor, ele ficou confundido com um bocejo, então em alguns lugares esse parasito é chamado de verme do bocejo. Bom, ele acomete quem? Acomete aves domésticas, aves de caça e fazões, né? Bem como perdizes também. Esse parasito também tem a minhoca como hospedeiro paratênico e a localização principal dele é a traqueia. Pessoal, como que é a morfologia do Syngamus tracheae? O Syngamus tracheae, ele é um parasito pequeno, os machos medem cerca de meio centímetro e as fêmeas medem cerca de 4 centímetros. Como eles ficam em cópula constante, eles são chamados de parasito em forma de Y, né? Porque eles assumem aqui esse formato de Y. Bom, eles são parasitos avermelhados, né? Como a gente pode observar aqui na imagem. E eles têm cápsulas bucais bem grandes, mas a gente não consegue observar. Dentro dessas cápsulas bucais, eles podem ter até 10 dentes e eles possuem ovos bioperculados, tá? Então, a gente pode observar aqui que a gente tem 2 opérculos nesses ovos. E o que são opérculos? Opérculos são estruturas que auxiliam a larva na hora de sair. Então, é como se fossem aberturas que a gente tem nesses ovos e nessa abertura ela é fechada com uma substância mucoide, uma substância gelatinosa, tá? Então, isso facilita a saída da larva, uma vez que ela precisa eclodir, né? Então, o que é mais importante a gente guardar de extrema importância, né? Que o Syngamus tracheae, ele tem um formato de Y, porque o macho e a fêmea estão acasalando, e ele está localizado na traqueia. E como funciona o ciclo biológico do Syngamus tracheae?
Bom, inicialmente nós temos, então, os adultos localizados na traqueia, principalmente. Lá, esses adultos vão copular, as fêmeas vão ser fertilizadas, vão produzir ovos e esses ovos vão ser expectorados e em seguida deglutidos. Então, a gente tem aqui o trajeto que esse ovo faz, atravessando todo o trato gastrointestinal e sendo eliminado pelas fezes. Uma vez, então, que ele chegou no ambiente, vai acontecer o quê? A gente tem desenvolvimento de L1, L2 e L3 dentro do ovo. E assim, a ave ela pode se infectar de 3 formas. A primeira delas é ingerindo o ovo que contém L3, porque essa é uma forma infectante, já é apta a causar parasitose no animal. Mas a L3 pode eclodir no ambiente, então essa ave pode ingerir também a L3 livre que a gente tem no ambiente. E a terceira forma é, essa L3 pode ser ingerida por um hospedeiro paratênico, que é a minhoca, e a minhoca, em seguida, será ingerida por essa ave. Bom, uma vez então que a L3 penetrou no organismo da ave, ela vai chegar no intestino, do intestino ela vai migrar para o fígado, do fígado ela atinge o coração e do coração ela consegue chegar aos pulmões. Nos pulmões, ela vai sofrer 2 mudas, 2 ecdísis, vai se transformar em L4 e em seguida vai se transformar em L5, que é a forma adulta. E aí ela sobe a árvore brônquica e a gente fecha o ciclo reiniciando tudo novamente. Eles vão copular, vão produzir ovos, que vão ser expectorados e serão eliminados pelas fezes. Diante desse ciclo que nós acabamos de observar, o que a gente pode ter de consequência para esse animal? Esse animal ele pode apresentar uma obstrução na traqueia por conta da presença desses parasitos e essa obstrução leva a uma dificuldade respiratória. Então, vocês vão observar que algumas pessoas descrevem a doença, né? Alguns proprietários, eles descrevem a doença como se fosse uma ronqueira, né? Minhas galinhas estão com ronqueira. É síngamos traqueia. O animal tosse, né? Essas aves vão tossir na tentativa de expelir o parasito. Em alguns casos, esses animais podem vir a óbito por quê? Por obstrução respiratória mesmo. Bom, todas as vezes que a gente tem um micro-organismo, um parasito no trato respiratório, pode ser uma partícula, o que o trato respiratório faz? Ele produz muco e o objetivo desse muco é facilitar a expulsão desse agente estranho do trato respiratório. Então, é por isso que a gente observa aí formação de mucosidade. E essa mucosidade, junto com os parasitos, pode obstruir a traqueia, pode obstruir os brônquios e levar esse animal à asfixia. Ainda tem um outro detalhe que, onde esse animal se fixa, forma um nódulo de pus, né? Forma um abscesso e esse abscesso também pode obstruir a traqueia. Como resultado disso tudo, a gente tem uma alteração no comportamento dessas aves. Essas aves vão apresentar dificuldade respiratória, né? Elas vão ficar inquietas, elas abrem o bico e esticam o pescoço na tentativa de respirar melhor, né? A sensação aqui dá que elas estão tentando deglutir algo, mas é a tentativa de respirar melhor. E ainda a gente pode observar uma pneumonia como resultado aí da infecção por síngamos traqueia. Bom, pessoal, por hoje é isso. Essas foram as referências utilizadas na aulinha de hoje e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo.